Domingo passado, o Espírito Santo de Deus nos fez navegar em Apocalipse, na visão ali do apóstolo João, quando em cativeiro na ilha de Patmos, e houve a carta de Éfeso, e hoje nós vamos entrar na carta de Esmirna. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Próximo domingo nós continuaremos, mas agora vamos entender. Louvado seja o nome do Senhor, lendo capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11, amém? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Podeis tentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir agora a você, para você concentrar toda a sua atenção na palavra da boca de Deus que está sendo dita neste lugar. Você vai ter o compromisso de chegar em casa, abrir a palavra e ler o capítulo todo de Apocalipse, o 2. Amém? E leia o 1 e 2. Isso é um compromisso teu. Agora você vai fechar a tua Bíblia em nome de Cristo Jesus, porque o Senhor nos revelou que durante o culto, muitas vezes, Satanás não tentou a Cristo com a palavra. Durante a pregação, muitos eles enviam às vezes, e você acaba ficando preso num versículo e deixa de ouvir o que Deus tem para falar com você. Então nessa noite, começa a ter vitória obedecendo a palavra de Deus. Se concentra nela agora, você vai ler em casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que ali o apóstolo João, ele já tem a visão ali em Patmos, em cadeias. Ele estava preso por causa da palavra de Deus. E nós vimos no domingo passado que ele tem uma visão muito espiritual, porque ele ouve por detrás dele um som de trovão, como se fosse trombeta, como se fosse uma voz de muitas águas. Aleluia! E diz a palavra de Deus que ali ele se voltou. Ele se voltou para ver quem estava falando com ele. E quem estava falando com ele era Jesus de Nazaré. Aleluia! A visão de João no Apocalipse, o último livro da Bíblia, é para que nós venhamos a entender por que este livro começa escrevendo 7 cartas. As 7 cartas que estavam na Ásia. Por que para as 7 igrejas da Ásia? Por que, meus amados? Havia muito mais do que 7 igrejas. Mas assim o nosso Deus escolheu para que trouxesse o perfil de cada igreja. E em algum momento, cada igreja, exatamente na data de hoje, nos 4 cantos da terra, está se encaixando numa ou mais palavras dentro dessas 7 cartas. E nós vimos que a palavra em Éfeso, para o anjo de Éfeso, era para que ele voltasse ao primeiro amor. E se ele assim o fizesse, voltasse a fazer as obras tremendas que ele já tinha feito por causa do amor, ele com certeza receberia da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Por que Jesus pediu, mostrou essa visão para João? Ele já tinha subido a cruz do Calvário, ele já tinha pago um alto preço de sangue por nossas vidas, mas ele sabia muito bem quanto amor Jesus tem por nossas vidas. Ele falou: Pai, o livro de Apocalipse vai trazendo também em revelação o que há de acontecer na minha vida. Deixa eu escrever, Senhor. Deixa meu Pai escrever para essa igreja
igreja. Eu vou crescer exatamente para que elas entrem em alerta e vigiem pelas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha com grande amor. Olha com grande amor. Aleluia. Glorifica Ele. Ele ainda mais subiu na cruz e falou: escreve, João. Escreve. Porque eu não quero que nenhum deles se perca. Eu não quero. Mas eu quero que eles se arrependam dos pecados. E aí ele vem agora. Que domingo passado nós entramos na igreja de Éfeso. E agora vamos. Olha, ele fala assim: João, agora escreve. Escreve para a igreja de Éfeso. A palavra é muito tremenda. Diz a palavra. Se você ler, nós vamos acompanhar. Em nome de Cristo Jesus. O versículo 2 de cada carta traz um atributo divino de Jesus. No capítulo da carta de Éfeso ele diz, logo no versículo 1 ele diz: olha só aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, ou em algumas versões candeeiro. Mas aqui ele diz: eu sou o primeiro e último, que esteve morto e tornou viver. Glória a Deus, aleluia. E agora a gente vai entender por que e de que maneira ele começa a tratar a igreja de Esmirna. Primeira coisa que ele diz, aleluia: conheço a sua tribulação. Meus amados, quando nós saímos de casa, ao longo da semana, Deus está olhando para cada um de nós. Jesus à destra do Pai e o Espírito Santo em nós, querendo operar uma grande obra de vida, de avivamento, porque o avivamento não vem de fora, mas vem do próprio trono de Deus para a minha vida. Aleluia. Então somente eu preciso tomar posse. Aleluia. E diz aqui: Deus conhece a sua tribulação. E diz assim: olha, eu conheço a sua tribulação. Todos nós temos aqui tribulação. Todos, cada um de nós. Se alguém tem aqui que não passa tribulação nenhuma, começa a se preparar, porque a igreja de Esmirna estava passando por uma tribulação e ela se achava pobre, porque possivelmente era uma igreja de poucos recursos, porque talvez ela no coração dela determinasse assim: entrará os recursos segundo o coração do meu Deus, porque nós não queremos dinheiro de político, porque nós não queremos dinheiro que tenha custado sangue, mas nós queremos ofertar no altar do Senhor todos os nossos dízimos financeiro e de caráter. Aleluia. E isso significa entender que muitas vezes a igreja vai estar no momento, porque quando nós entramos em batalha contra o mal, quando nós deixamos o Espírito Santo tratar nosso caráter, sabe o que acontece? A primeira coisa que nós aprendemos aqui na escola bíblica hoje de manhã, meus amados, se a tua riqueza foi conquistada de forma ilícita, quando tu vem para Jesus, se prepara, porque ela vai ser tirada de você. Vai ser tirada porque Deus te ama e Ele quer te erguer debaixo do braço forte dEle. Mas olha o que Jesus diz para João: João, Esmirna diz que é pobre, mas não sabe ela que é rica. Ela é rica. Desperta isso no coração. Fala para ela que o que ela tem mais precioso eu deixei quando eu subi para o meu Pai, que foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Foi o Espírito Santo. Que riqueza maior do que essa? Porque tem muitos nesse exato momento diante de uma mesa, comendo caviar, tomando seu champanhe mexadão, comendo do bom e do melhor, mas está pobre de espírito, tem pobreza, porque não conhece esse Deus vivo, não conhece a maneira como Ele quer se mostrar a cada um de nós. E quando Ele quer se mostrar para cada um de nós, Ele oferece a riqueza, que é a presença do Espírito Santo. É isso que Jesus quis dizer. Mas olha só, Ele diz assim: olha, eu também conheço, eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás. Meus amados, isso é muito tremendo. Olha o que a igreja de Esmirna passava. Além da pobreza, entre aspas, além da tribulação, havia na igreja um grupo, sinagoga, local de busca, lugar de adoração, lugar em que os judeus buscavam a face de Deus. Mas eles estavam ali, segundo Cristo, nosso Cordeiro Santo, unigênito de Deus, que ressuscitou no terceiro dia e está à destra do Pai. Estava ali um grupo
sinagoga de Satanás. E sabe o que Satanás faz? Ele procura lançar, e foi isso que Jesus quis alertar a igreja de Esmirna. Olha, se prepara, porque a sinagoga de Satanás está aí. Dizem ser judeus, mas não são. Hoje, para os dias de hoje, dizem ser cristãos, mas não são. É verdade. Dizem ser cristãos, não. Eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós não pregamos aqui doutrina de roupa, mas uma coisa é certa: quando faz aqui dentro está livre, tem que vir para fora, tem que vir para fora, porque você é embaixador de Cristo na terra, a quem tu tem que representá-lo. Aleluia! E foi tremendo demais, ele falou blasfêmia. Isso está se referindo a um povo que diz que tem Jesus no coração, a um povo que confessou Jesus, mas tem o negado pelas obras na face da terra. Está trabalhando numa empresa, toma da empresa, compra, não paga, trai a esposa, trai o marido e esconde-se dentro da igreja. Quanto maior a igreja, melhor, porque ninguém vai ver o que eu estou fazendo, mas Deus vê. E Jesus escreveu essa carta e falou que é blasfêmia. Nós temos que ficar vigiando. E sabe o que a sinagoga de Satanás quer fazer? Sinagoga de Satanás quer ir na igreja, falar o nome de Jesus em vão pelas ruas. Você não pode evangelizar. Não abra a tua boca contra nenhum outro ministério. Exalte o nome de Cristo sobre a face da terra. Se alguém te abordar para falar mal de cada um dos nossos irmãos nos quatro cantos da terra, você pega, não está ouvindo não. Sai de perto desse filho. Eu não fui chamado para ser da sinagoga de Satanás. Eu vim para exaltar Jesus. Me dê licença, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, porque quando eu começo a falar da igreja pelos esquina, eu estou minando o evangelho de Cristo na terra. O apóstolo Paulo, quando escrevia essa igreja, ele dizia assim: olha, eu fui chamado por Deus para promover a fé, e muitos não têm promovido a fé, mas têm promovido uma imagem distorcida da igreja. Se você não pode ajudar, não participe da sinagoga de Satanás. Agora nós vamos entender. E aí ele vem dizendo: ó, não temas, Esmirna, não temas. O Senhor está falando para cada um de nós nessa noite: não temas, porque há coisas que vão acontecer e você vai sofrer. Evangelho, amados, cada um sabe neste lugar que nós não pregamos evangelho, é o da verdade. Seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é entrar na profundidade, deixar o Espírito Santo tratar a tua alma, porque o que tu quer fazer é ser um verdadeiro adorador. E aqui ele diz: olha, você vai sofrer, Esmirna. Olha, por quê? Porque o diabo está para lançar em prisão alguns de nós. E diz a palavra que ele lançaria por 10 dias. Eu não sei que situação você está, eu não sei se você está vivendo uma prisão mesmo dentro da própria igreja, porque era isso que estava acontecendo em Esmirna. Eles estavam para ser lançados numa prisão. Possivelmente a sinagoga de Satanás diz assim: olha, já são pobres, será que eles são ricos do Espírito? Basta a gente preparar uma cilada aqui, uma cilada ali, ele vai desanimar, porque a fé dele não está na rocha eterna, Jesus, mas está no homem, não está na mensagem da cruz de arrependimento, mas está no orgulho. E o homem com o coração orgulhoso, ele não volta atrás. O orgulho, ele trabalha paralelo ao soberbo. Sabe o que acontece? Ganhou essa parte, o soberbo. Mas nessa noite ele está dizendo: se em algum momento tu sentiste ou deixaste que esse espírito maligno trouxesse soberba no teu coração, filho, filha, eu te chamei para fazer parte da minha obra. Eu não te chamei para continuar como sinagoga de Satanás. Vai de vez em quando à igreja. Sinagoga de Satanás, lugar de religioso. Eu cumpro, mas eu não sirvo a Jesus em verdade. Aleluia. Agora presta atenção, eles falaram 10 dias de tribulação numa prisão. E aí o Espírito Santo me conduziu lá, na vida de José. E a palavra de Deus diz que José ali, porque ele era um sonhador, possivelmente, meus amados, é assim: quando você começa a sonhar, o diabo se reúne para destruir teu sonho. E ali diz a palavra de Deus que por causa de ciúme, olha o que ciúme faz. O único ciúme
bateu o olho em José. E Satanás tramou para aprisionar José. A palavra diz que José, Deus achava tanta graça em José que aonde ele botava os pés prosperava. Sabe o que é prosperidade? Espiritual. Porque quando você busca espiritual, a material ela vem. Se você não está tratado no caráter, é melhor ter que nem ver a material. Porque ela vai te engolir e te levar de volta para o mundo. Assim mesmo. Não queira esse tipo de riqueza se você não está pronto para administrar aquilo que Deus te deu na mão. E diz a palavra de Deus que ele foi ali servir Potifar e Potifar viu esse cara ter a presença de Deus. Aleluia! Quem na tua família, quem no teu trabalho tem visto a presença de Deus, para te confiar o que Potifar confiou, que foi toda a casa dele, a administração de toda a casa dele, e isso paralelamente, desde quando José, antes de entrar no ventre da mãe dele, já era plano de Deus. Eu vou capacitar você, mas você vai ter que passar por prisão. É isso que Jesus quer dizer nessa noite para cada um de nós. Os melhores momentos de aprendizado nosso serão momentos em que nós vamos passar por tribulação. Serão momentos em que a gente vai ver uma guerra muito grande acontecendo para nos tirar da presença de Deus. Não queira ser prisioneiro do diabo, mas queira ser prisioneiro, como o apóstolo Paulo fala, sou prisioneiro. Lá em Filemão, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, eu, Paulo, chamado por Deus, prisioneiro em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez, vamos lá voltar para José, porque Deus tem muita coisa para dizer nessa noite. Senhor, se eu voltar, sempre misericórdia, porque eu sou limitada, mas que o teu Espírito Santo continue a falar. Aleluia. E diz a palavra que ele foi ali, a mulher tentou ele, e ele correu e largou as vestes nas mãos dela. Meus amados, fuja do pecado. Não colabora com o pecado. Cuidado com que as que estão na rua, ou mesmo bem próximo, dentro da família, podem ser um instrumento para destruir o teu casamento, para destruir a tua família, para destruir a sua posição na empresa. Misericórdia. E diz ali que Potifar mandou, colocou José ali na casa do cárcere local, e diz que há dois, ele faz a revelação de dois sonhos. Também não vou entrar nisso, porque Deus tem muita coisa para falar nessa noite. Você vai lá em Gênesis para ler sobre José. Amém? 39, capítulo 39. Nós sabemos que Deus chamou esse lugar a cada um de nós para comer a palavra, porque Satanás tentou a Cristo com a palavra. Ele usou a palavra, mas foi no contexto da palavra também que está escrito que Jesus venceu ele. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. O povo religioso não busca escola bíblica. O povo religioso passa o culto à noite. Tu está deixando de fazer a grande obra de Deus, como tem que ser feita. E diz ali que ele foi parar no cárcere e revelou os dois sonhos do copeiro, do padeiro. E assim ele pediu que lembrassem dele. Ele ficou no cárcere. Primeira característica que nós tiramos daí: não se deu José murmurando, por que eu estou preso? Que vida é essa que eu tenho? Primeiro estou vendido pelos meus irmãos, agora estou aqui nessa prisão por causa de uma mulher que botou o olho em cima de mim, e eu ainda fui na minha integridade com Deus, fugi dela, e olha onde eu estou. Ele tinha todas as razões para dizer que ele estava se sentindo injusto, mas a palavra não afirma isso. Pelo contrário, a palavra diz que ele continuava a prosperar até dentro da prisão. Glória a Deus. Talvez Satanás, a sinagoga, eles lá reunidos tenham dito assim: olha, eu preciso tirar esse homem, essa mulher da igreja, eu preciso desanimar ele. Aí o resolve para quando assim: vamos usar fulano que é fraco, vamos criar confusão ali. E o homem se sente entrando numa prisão. O homem também pode entrar numa prisão, sabe quando? Quando ele deixa as acusações do inferno, Satanás acusar ele e desanimar ele de estar na presença de Deus, porque você está fazendo isso ou aquilo outro. Sai da presença do diabo, pisa na cabeça dele, jejua, ora pela tua salvação, que há de ser confirmada até o fim, porque para cada igreja ele diz: aquele que vencer, que ficar até o fim, receberá, cada igreja, um grande prêmio. E você está neste lugar. E se Deus nos concedeu essas revelações, semana que vem, domingo, igreja de Pérgamo, olha, Deus já está revelando coisas tremendas. Eu falei: Senhor, quando chegar em Pérgamo, eu acho que eu não vou ter nem força. Vamos voltar para José.
anos. Meus amados, sabe por que Satanás usou a mulher de Potifar? Porque ele sabia que José era um homem íntegro. E muitas vezes o diabo usa a mulher para tentar o alvo. Vou dizer uma coisa profunda, eu sou mulher, mas muitas famílias estão sendo destruídas por conta da própria mulher. Então, somos nós que temos que tomar uma posição de não servir a sinagoga de Satanás, mas antes, contudo, tirar da mão do diabo aquilo que eu tenho dado legalidade no meu casamento, ou no meu trabalho, ou no meu relacionamento com Deus. Ele ficou, aos 28 anos, foi quando ele foi lançado naquele cárcere, e aos 30 ele saiu para se apresentar diante do rei. Prosperidade o tempo todo. Firmeza. Nós vimos pela igreja, pela carta que Jesus revela, pela visão ao apóstolo João, que é preciso ter perseverança. Então, sem perseverança, nenhum de nós vamos conseguir. Ou seja, a pergunta é: tu vai entrar na prisão, mas você vai ter que sair dela, amém? Amém. Você tem que sair dela para a honra e glória do Senhor Jesus. E diz ainda a palavra de Deus que essa parte aqui não, você falou, bem que o Espírito Santo me lembrou, aleluia. Nós temos outros exemplos. A palavra de Deus traz, lá no livro de Atos, capítulo 12, quando o apóstolo Pedro estava encarcerado. E diz a palavra de Deus que a igreja orava por Pedro. Sabe como é que se sai de um cárcere? Sabe quando se sai de uma prisão? Para sair da prisão, você tem que pagar preço de oração. Para sair da prisão, você tem que jejuar. Não adianta você dizer para o seu irmão: você ora por mim, vocês oram por mim. Essa frase, ela é diabólica. Presta atenção. Pastora Valéria vai corrigir aqui uma coisa muito importante. As pessoas, nós temos como igreja de orar.